Como superar o C, o que a gente gostaria que fosse, mas não foi. O que a gente gostaria que acontecesse exatamente do nosso jeito. E às vezes não acontece, desanda as expectativas que a gente tem, os cenários que a gente cria e nem sempre se concretizam. Então, como a gente pode lidar com tudo isso? Hoje a conversa é sobre isso. E para começar, a gente tem que aprender a primeira coisa sobre tudo isso, que é como lidar com as expectativas que a gente tem. Se toda hora eu imaginar um cenário, se toda hora eu sonhar ou imaginar e não acontecer como eu quero, eu sempre vou sofrer por frustração. Você vai talvez quebrar suas expectativas, porém a gente consegue ter expectativas saudáveis e não tentar controlar tanto as coisas. E eu vou usar um exemplo básico para você entender. Uma coisa é olhar amanhã e pensar assim: eu quero ir nesse restaurante amanhã. Eu quero que dê o sol que eu imaginei que eu gostaria que desse. Eu quero sentar naquela cadeira que não tenha fila, comer naquele prato e tomara que não tenha aumentado o preço. Eu criei todo o cenário e eu quero que aconteça exatamente como eu projetei, realizando o desejo da minha imaginação. Outra coisa é olhar e falar: cara, eu quero ir naquele restaurante amanhã. Tomara que seja legal e tenha vaga. Pronto. Eu não tô projetando tudo, eu não tô tentando controlar, eu tô querendo ser feliz e imaginar aquela situação, mas tentando deixar um pouco para a margem do acontecimento. Então a gente aprende a lidar, a gente aprende a olhar para o nosso jeito, principalmente quem gosta de criar cenário, e eu sou esse tipo de pessoa, sempre fui de imaginar, de dar continuidade, sabe, de querer que as coisas sejam do jeito que eu imaginei, só que eu aprendi que eu sou assim. E se eu não aprender a lidar com isso, eu sempre vou culpar os outros pelas minhas frustrações. Então eu tenho que entender que a parte de ser sonhador faz parte da minha personalidade. E eu vou ter que aprender a lidar um pouco com isso. Então eu sonho, mas eu estou aberto também às intempéries que pode acontecer na vida. Quando a gente imagina, por exemplo, ganhar na Mega Sena. Você já deve ter imaginado, pensado, será que eu vou ganhar? O que eu vou fazer com o dinheiro? Como é que eu vou ajudar minha família? Quais viagens eu vou fazer? Isso acontece, isso faz parte. Porém, como você lida com a sensação se você não ganha? Você se frustra? Não. Por quê? Porque você não colocou controle, você colocou imaginação, você colocou sonho, você tentou imaginar como as coisas seriam. E se não deu, também tá tudo bem, porque você estava leve perante aquela situação. Claro que é diferente de uma relação amorosa, né, ou de um trabalho, ou de algo que estava muito perto da gente conquistar. Porém, muitas vezes a gente se frustra não porque não deu certo, mas porque as coisas não foram como a gente imaginou. E a gente vai ficando mimado com as nossas criações, né? A gente cria cenário, a gente quer que seja assim, que chegue aqui e esteja tudo pronto. E você que segue no canal já há um tempo, você percebe algo muito importante que eu falo para vocês, que é, há uma grande diferença, eu já falei isso várias vezes e eu vou repetir para você que não sabe ainda que é importante, que é uma diferença entre reciprocidade e expectativa. Como assim? A reciprocidade é leve, é receber o que o outro tem para oferecer e sentir que é a reciprocidade. A expectativa é você querer que o outro te ofereça o que você quer e não o que ele tem para oferecer necessariamente. Como assim? Vou usar um exemplinho bobo também, que metáforas explicam muito mais do que outras coisas, que é a seguinte: imagina que eu vou lá e cozinho um risoto para uma pessoa. Sei lá, fui lá e cozinho um risoto. Um exemplo simples. O que é reciprocidade? Talvez essa pessoa daqui 2 semanas vai me levar no parque. Talvez essa pessoa daqui 1 semana vai me fazer um elogio, me motivar numa situação que eu precisava. Ela é recíproca. Ela tá dando de volta o carinho que eu tô dando. O que é a expectativa? Eu cozinho um risoto e eu imaginar, semana que vem ela vai cozinhar um pra mim, né? Um risoto, porque se eu fiz um pra ela, ela vai fazer um pra mim também. Isso é expectativa. Eu tô querendo que seja como eu quero, e não como é, e não o que o outro tem pra oferecer. Então, essa linha tênue eu quero que você pegue nesse primeiro instante. Então, Fred, a expectativa e a imaginação, a diferença é o controle, é projetar que as coisas sejam. E se você é assim, aprende a desconstruir um pouco isso para você viver de forma mais leve. Aceitar que a gente é muito capaz de criar história, criar narrativa e se frustrar pelo que a gente mesmo nutriu. Muitas vezes não é o outro que nutre na gente, é a gente que está nutrindo dentro de nós mesmos fantasias. E quando a fantasia não se concretiza, a gente desanima. Então cuida para você não achar que a vida é cruel, mas a verdade é você que fantasiou demais a realidade.
Isso é importante, isso é sabedoria. Mas, Fred, você não acha que eu posso imaginar? Claro! Deve imaginar que as coisas vão dar certo, que você vai encontrar o amor, que você vai viajar, mas cuida pra não colocar que aquilo tem que ser do jeito que você quer. Aquilo vai ser do jeito que você tem a receber. Deixa a vida guiar um pouco, sabe? Eu espero conhecer, vamos dizer um exemplo, eu quero conhecer o Japão, um exemplo. Uma coisa eu penso, cara, eu quero conhecer o Japão um dia, vai dar certo. Outra coisa é falar, cara, final do ano eu tenho que ir pro Japão. Se eu não for, eu vou ficar muito chateado. Porque, claro, eu planejei tudo pra ir. Olha a diferença do peso que eu coloco. Então, eu me organizo, eu faço, eu coloco ali uma intenção, mas eu não tento controlar. Então, é um jeito muito gostoso que eu acho de ver a vida. Porque a gente coloca a meta, mas a gente não controla. Então, o controle é a raiz da possibilidade do sofrimento, de sempre imaginar. Outra coisa é lidar com a nossa fantasia, lidar com o que a gente projeta, lidar com a nossa carência, porque a nossa carência faz a gente imaginar, ver amor onde não tem, querer completar as lacunas. Então, se eu cuido de mim, eu vou ter relações muito melhores com os outros e com menos fantasia, menos irrealidade, principalmente nas relações amorosas, porque se tem uma coisa que eu percebo do sofrimento das pessoas é porque elas idealizam o amor demais. Mas Fred, eu quero ver um amor especial. Você vai. Só não idealiza como se ele fosse um filme de 1920. Tá tudo bem. Entende? Ah, mas eu quero. Tá bom. Então idealize a chance de você sofrer. Se você banca essa escolha, tá tudo bem. Então não é pra você. Isso é muito importante, tá? Eu quero que você guarde isso que eu vou te falar. A gente não tem que deixar de sonhar. A gente não tem que deixar de imaginar, porque as pessoas hoje em dia não sabem entender o meio termo. Elas querem escolhas sim ou não. Então, ou eu tenho expectativa, ou eu nunca mais quero ter expectativa de nada. Não, seja sábio. Putz, eu não quero ter uma expectativa que me faça frustrar e tudo seja do meu jeito. Mas eu também não quero deixar de sonhar. Então eu vou achar um meio termo entre imaginar, sonhar, projetar, criar um pouco no cenário, mas entender que isso é um pouco da minha cabeça, um pouco... Imaginar me dá vontade de viver. E eu sei que é o meu jeito, eu entendo. Então eu imagino, mas se as coisas às vezes não dão muito certo, eu não necessariamente me frustro. Posso me decepcionar, posso ficar triste, mas eu não fico com aquela sensação de meu Deus, eu coloquei meu tudo, aquilo ali, e a pessoa não cuidou. Olha o peso que você coloca. Cuida para não jogar o teu peso no outro, e eu vejo muito isso acontecer. Joga o trauma, joga o peso, joga tudo, cuida de tudo. Ah, não cuidou como eu imaginava, meu Deus, o amor não existe. Calma, você está sendo dramático também. Então, às vezes, o ponto de virada disso tudo é entender a lidar com o teu controle, com a tua expectativa e continuar a sonhar e imaginar de uma maneira mais saudável. Cuidar com as fantasias e ter claro quando você cria fantasia na sua cabeça. Quem vive bem nessa vida é quem consegue, presta atenção, isso é a sabedoria da sabedoria. Quem aprende a viver bem nessa vida é quem olha a vida com realidade. Olha com clareza todas essas palavras que a gente fala, né, sobre se iluminar, despertar, ter autoconhecimento, inteligência emocional, tudo é sobre olhar a realidade, olhar com clareza, mas a realidade não precisa ser fria. A realidade não é o mundo é cruel e eu não quero viver nada e o amor não existe, nem ai, tudo é amor, se não for assim não vai ser do jeito que eu imagino. É meio termo, é equilíbrio. É sabedoria, é você olhar isso e entender, é olhar e falar, não, talvez eu não vou fantasiar tanto, ou se eu fantasiar, eu vou olhar e entender que eu tô fantasiando um pouquinho e criando expectativa e deixando meu coração se apaixonar e eu tô assumindo o risco disso, ou eu vou entender um pouquinho mais que eu talvez fique um pouco mais fechado para me proteger, mas eu não vou deixar de acreditar no amor, porque deixar de acreditar no amor, nas pessoas, é ignorância. Sabe? É achar que se não aconteceu como você imaginava, então não existe. Se não é imaginar do jeito que você queria, então não é verdadeiro. Para! Não é porque não foi eterno que não foi verdadeiro. Não é porque não foi do jeito que você imaginava que não foi bom. Calma, aceita um pouco. Imagina, tenha consciência que você é uma pessoa que gosta de projetar e imaginar. E tá tudo bem. Lide melhor com o seu jeito de olhar para esse jeito da vida. Deixa, eu também sou de sonhar um pouco mais, de imaginar, mas eu sei que é o meu jeito. E eu sei que às vezes eu até gosto de colocar uma magia, né, no jeito que eu imagino, como pode ser nos meus sonhos, e tá tudo bem, é o meu jeito. Mas se não acontecer como eu imagino, eu também não me frustro, porque eu sei que é um pouco do meu jeito, que a vida guia e as coisas podem acontecer. Então aprende a ter essa sabedoria.
que isso vai te ajudar muito a lidar melhor com a vida, lidar melhor com as pessoas e viver algo de forma mais tranquila e sábio. Fechou? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e o primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros e ao Clube Despertar, que é o maior clube de autoconhecimento também. É isso. Espero que você tenha gostado. Um beijo, se cuida, a gente se vê logo e ficou bom hoje, né? Se você ficou até o final, eu tô muito feliz, assim, porque é como se eu sentisse que eu imagino que tem uma plateia e aí as pessoas não estão levantando pra ir embora e estão ficando até o final me ouvindo. Acho isso muito educado. Um beijo, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.